Olá, famílias! Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E este é o programa Tô de Férias, com o tema Aprendendo São José. Estão ouvindo esse barulhinho? Que delícia, não? Estou num lugar muito especial e não estou só. Aqui comigo, a professora Dila. Seja bem-vinda, Dila. Olá, obrigada. Olá, famílias, tudo bem? Eu sou a professora Dila, atuo como orientadora de ensino da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos e eu estou aqui nesse lugar delicioso com você, né? Muito obrigada pelo convite, é um lugar muito especial que eu tenho um apreço muito grande e é o Parque da Cidade, o famoso Parque da Cidade. Como é o nome mesmo, Ricardo? Vou tentar acertar o nome, é Roberto Burle Marx. Acertei? Acertou, muito bem. Conhecido como Parque da Cidade. Ô Dila, aproveitando esse espaço todo aqui, que é maravilhoso, esse local que estamos, que todos os moradores joseenses e pessoas de outras cidades acabam transitando aqui e olhando essa beleza que é a Casa Olivo Gomes, quais são os pontos que você acredita assim que é fundamental para essa família que está em casa, que está de férias, veio conhecer o parque, veio revisitar, tem que ver e tem que ter um olhar diferenciado. Ricardo, são muitos pontos importantes nesse parque, mas eu acho que antes da gente começar a conversar sobre esse espaço, vale lembrar que esse parque, ele foi uma fazenda, né, propriedade da família Gomes, os donos da antiga tecelagem. E só no ano de 96, esse espaço ficou aos cuidados da prefeitura e a população pôde ter acesso e a gente pode usufruir hoje do espaço, né? E eu escolhi 3 pontos para a gente conversar. O primeiro é o pavilhão Gaivotas, porque eu acho que é um lugar muito frequentado pelos joseenses. Você já esteve em algumas festas lá, não esteve? Sim, todas as festas, principalmente valorizando o artesanato local, que todo mundo tem que conhecer. As comidas, né? Os revelandos, né? Então é um espaço que todo mundo frequenta. Mas a gente acaba esquecendo de observar a forma daquela estrutura, né? Que é uma estrutura modernista, pensado pelo arquiteto que também pensou a Casa Olivo Gomes, o arquiteto Rino Leve. Aquela estrutura, se a gente perceber, a forma foi a forma que deu o nome ao espaço. Aquele espaço foi feito, Ricardo, para ser um galpão. Então, a família guardava os tratores, os caminhões, tudo que era produzido na fazenda naquele espaço. Mas o arquiteto, ele tinha uma preocupação estética. Tanto é que na década de 50, quando se pensava em modificar a forma, era um pensamento inovador. E ele fez isso. Então, ele curvou o ferro. E só de curvar o ferro, hoje a gente olha para aquele lugar, a gente consegue perceber uma gaivota em pleno voo. Isso deu nome àquele pavilhão que hoje nós usamos, né, nas nossas festividades. E a gente percebe a preocupação com a estética do arquiteto também num posto de combustível que tinha ao lado. Você conhece o posto? Nem sabia que tinha posto, mas que lado que fica? Do lado do pavilhão tem um posto, né? Foi um antigo posto que abastecia os carros da propriedade. E ali você consegue perceber que tem um painel de azulejo esmaltado feito pelo artista Burle Marx, que hoje a gente homenageia dando o nome do espaço, do parque. Deixa eu aproveitar a sua fala. Então, o arquiteto foi são vários artistas? São vários profissionais que trabalharam, né, que foram contratados para pensar esse espaço. Então, nós temos o arquiteto Rino Leve, o paisagista Burle Marx, que trabalharam para que a gente tivesse hoje essa beleza. E eles também tinham uma preocupação com a beleza para todos os espaços, inclusive para os espaços dos trabalhadores. Então, o painel no posto, ele tem uma função de dividir os espaços, porque de um lado é o galpão, o antigo galpão de trabalho, e do outro lado o posto que abastecia os carros da família. Mas, além dessa função, os arquitetos e o artista, eles tinham a preocupação de proporcionar um local mais sensível para os trabalhadores, porque eles pensavam que a arte tinha que estar ao alcance de todas as pessoas, inclusive de quem trabalhava no espaço.
Mas sobre o trabalho desse artista, aqui no parque nós vamos ver muitos as suas obras, seus jardins, o Burle Marx. Nós vamos falar agora dos jardins, né? Das belezas que nós encontramos quando passeamos pelo parque. Dila, você comentou sobre jardim. Realmente, olhando aqui os jardins desta casa, do parque, eu não tinha percebido essas formas geométricas, essa composição toda. Isso tudo é arte, é isso? Isso mesmo, Ricardo. Isso também pode ser arte, né? E o Burle Marx, que pensou, que estruturou esse jardim, ele é um estudioso das plantas. Ele dizia que as plantas era como um pincel vivo, porque é um ser vivo que se modifica, né? Bonita essa fala, né? Lindo. Lindo. Só que ele pensava o jardim como o intermediário do homem e a mata. Então, para isso, ele estudava as plantas, as formas, as cores, para que a gente pudesse ter essa percepção. Quando você olha para o jardim, você percebe que é um formato diferente. E ele pensava também, ele tinha o cuidado de pensar as plantas permanentes e as plantas por estação. Então, inclusive, ele pensava as plantas quando passasse a estação, ele pensava na planta seca e o contraste da planta com a planta permanente. Olha que incrível essa preocupação. E ele deixou isso para a gente aqui, para todo mundo poder viver essa beleza, né, com todo esse cuidado. Ricardo, vale a gente lembrar que Burle Marx ele estudou na Europa, mas quando ele veio para o Brasil, ele teve a preocupação de estudar as plantas locais, as plantas brasileiras. Então, ele é um paisagista modernista brasileiro que teve esse cuidado de considerar a nossa localidade. Então, Dila, o pessoal que está em casa acompanhando quer conhecer um pouco mais desse artista, conhecer esse jardim. Onde está localizado, dentro do Parque da Cidade, os jardins? Olha, o jardim em frente à casa, com acesso diante dos lagos. Aí a gente tem um acesso na parte frontal da casa e no percurso, a nossa chegada aos fundos da casa. A gente consegue contemplar as belezas desse jardim. Então vamos olhar um pouco esse jardim então e conhecer um pouco da Casa Olivo Gomes. Entramos nessa casa tão especial, localizada, acredito eu, no centro do Parque da Cidade. Casa essa que você, quando caminha, vem empinar pipa, vem brincar com seu animal, vem andar de bicicleta, sempre vê que é a Casa Olivo Gomes. E poucas pessoas tiveram essa alegria de adentrar esta casa, né, professora? Poucas pessoas, porque a casa fica fechada. Mas você sabe que a casa é muito importante para nós, não sabe? É isso que eu gostaria de saber. Qual a importância dessa construção, desta casa, para a cidade de São José dos Campos? Essa casa, Ricardo, é uma casa modernista, construída em área rural. Uma das primeiras casas construídas em área rural. Geralmente as casas modernistas eram construídas em áreas urbanas. Foi projetada pelo arquiteto, como nós falamos, Rino Leve. E o arquiteto, ele é muito importante para o estado de São Paulo também, ele tem grande relevância. Inclusive, ele mandou um projeto para a construção de Brasília e ficou em terceiro lugar. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização dos espaços dessa casa. Vamos conhecer um pouquinho, Ricardo? Vamos. Estou conversando aqui, professora. Estou vendo essa paisagem, né? Esse jardim, tem essa árvore. Sempre foi desse jeito? Essa paisagem no fundo? Foi pensado nisso mesmo? Foi pensado. Então, os profissionais, né, tanto o arquiteto Rino Leve quanto o Burle Marx, eles tinham uma preocupação da interação com a arte dessa casa. Então, a casa foi toda projetada pensando na paisagem, pensando na área externa. Então, não se pensa a construção dessa casa sem pensar na relação com a paisagem. E a gente falou dos jardins. Então, a gente tem aqui na frente o jardim do Burle Marx. Tá vendo essas árvores na frente? A copa dela é bem alta. Tudo isso foi pensado para que a gente não perdesse a visão da paisagem que, na época, era a visão da Serra Mantiqueira. Hoje a gente não tem mais as mesmas plantas, as mesmas árvores, mas a ideia era essa. Então, para não perder a vista da serra. Então, por isso, tanto vidro, né? Isso. Essas janelas enormes para não perder nenhum detalhe dessa linda paisagem. Não, exatamente, o vidro na sala e o vidro, as janelas amplas em todos os 9 quartos que tem nessa sala. Então todos eles também têm essa vista linda, né, da paisagem, dessa relação
com o meio, né, com a natureza. Muito bacana. E além desse pensamento artístico, Ricardo, que os profissionais tinham também o pensamento científico. Essa casa, você percebe que você não está com calor aqui? Nada. Tá um clima super agradável. Lá fora está quente, mas aqui está super agradável. Aqui está gostoso, porque foi pensado um sistema de refrigeração. Então, entre o teto e o telhado tem um colchão de ar. Então, é um espaço para entrada de ar. Então, a casa fica o ano inteiro com esse clima gostoso. E um detalhe, essas janelas. Tá vendo que abaixo tem um jardim? Então, a ideia é uma entrada de ar fresco por baixo e na parte superior a saída do ar quente. Não é interessante? Na década de 50, onde não pensava-se em ar-condicionado, os profissionais já tiveram esse cuidado, né, de pensar o clima da casa. Podemos dizer até um olhar para o futuro. É, um olhar... Um início de modernidade, realmente. A ciência e a arte conversando aí, né? Porque essa relação com o meio, né, para nos dar esse prazer de contemplar as belezas, e essa parte da ciência, de pensar esse espaço, um espaço gostoso de estar, né? Muito, muito bom. Na sala principal nós temos algumas mobílias, até hoje, de madeira. Você sabe alguma coisa desse material produzido? Nós não temos muitos móveis mais na casa, mas o que nós temos foi produzido pelo Zanini. Todos eles foi produzido pelo Zanini. Mas ainda a gente tem essas duas mobílias na sala e tem as mobílias da cozinha também, que ainda permanecem na casa. E aí uma coisa interessante também da gente perceber, Ricardo, que na década de 50, essa casa, a gente consegue perceber a casa que ela tem alguns andares, né? Então, quem acessa o parque, ele percebe a casa pelos fundos da casa. Então, todo mundo conhece o banheiro desse parque. Certo. O banheiro do parque era a casa do caseiro. Então, quando a gente entra no banheiro, a gente está acessando a casa do antigo caseiro. Do lado esquerdo, seria o acesso à área de trabalho, a cozinha e o acesso à lavanderia. Então, a gente tem geralmente a visão, quando a gente chega do parque, do fundo da casa. E quando a gente olha para a casa, a gente não vê uma casa muito grande, né, Ricardo? A gente vê uma casa simples, terra, mas ela foi construída em planos, né, em cubo. Então, você consegue perceber a beleza da casa quando você dá a volta e consegue enxergar a parte frontal da casa. E aí um outro detalhe que eu gosto de falar da arte, não sei porquê, né? É o pensamento artístico também relacionado à cor. E aí vai aparecer um outro artista que trabalhou nessa casa. Você já ouviu falar do Francisco Rebolo? Não conheço. Ah, mas você conhece algumas obras dele, sim, principalmente uma. Ele pintou a parede ou ele fez uma obra, um quadro? Ricardo, Francisco Rebolo, ele foi responsável pela pintura da casa, mas ele fez uma obra que muita gente conhece. Você conhece? Já ouviu falar? Não. Ah, então Ajuda aí. Vou ajudar. Sabe o símbolo do Corinthians? Não, eu sou palmeirense, então não sei de símbolo de Corinthians. Mas né? todos os corintianos não vão esquecer do Francisco Rebolo. Ele foi responsável por construir o símbolo do Corinthians. E também pensou nas cores dessa casa. E a cor da casa, Ricardo, aqui, ela tem uma funcionalidade, tem uma função. Então, atrás, aqui nós temos a casa do caseiro, que hoje nós usamos como banheiro, certo? Quando a gente está de frente para essa casa, você consegue perceber que a casa ela tem destaque e a casa do caseiro ela quase não aparece no meio da natureza. A cor ela é responsável por isso. E a gente consegue perceber também aqui nessa sala. Lembra que a gente conversou que o projeto da casa foi pensado na relação com o externo? Sim. Aqui não poderia ter uma cor quente, porque a gente perderia o foco da paisagem. E ele pensou nisso também, tanto é nas cores dos quartos, na cor do corredor, né, da área íntima da casa, e é sobre isso que nós vamos conversar agora, desse acesso à área íntima da casa, né, aos quartos. E quantos quartos são? Ao total são 9 quartos. Mas, Ricardo, você viu que não tem escada nessa casa? Eu reparei que não tem. Então, olha, na década de 50... já foi pensado na acessibilidade. O acesso aos quartos, você vai ver que é por uma rampa. Né? Olha que cuidado, naquela época onde a gente não pensava em acessibilidade. Mais uma vez, arte, ciência, inovação.
Tudo junto. Tudo junto, misturado. Misturado, isso mesmo. Dila, adorei conhecer a parte interna desta casa. E esse espaço aqui, o espaço externo, maravilhoso. Vamos conversar um pouquinho com as famílias? Que espaço é esse? Ah, Ricardo, essa é a entrada principal da casa. Então, quem tinha acesso à casa tinha acesso por esse espaço para a área social, para ter acesso até a sala onde nós estávamos. E para fechar essa conversa gostosa que nós tivemos hoje nessa casa maravilhosa, eu queria falar sobre 3 painéis. Então, o público joseense tem acesso a 2 painéis, da área do fundo da casa e esse da área principal. Esse, além da função estética, ele também tem a função de dividir os espaços, a área social e a área dos quartos. Mas agora eu quero instigar o olhar do público. O artista, quando ele pensou o motivo da obra, ele quase que está dizendo para a gente, perceba a casa por este ângulo. Quando você olha para o painel, você vê pedaços da casa no painel. Então, ele ajuda a modificar o nosso olhar. Veja a casa assim, veja por esse ângulo. Então, ele tinha o cuidado para dividir os espaços, mas o cuidado na percepção estética. E hoje a gente pode usufruir dessa beleza. Ótimo. Adorei nosso papo de hoje. Muito obrigado, viu? Eu acho que você que está em casa aprendeu. Caminhava tanto nesse parque, não tinha noção da riqueza cultural que esse parque tem. Muito obrigado. E para você finalizar, alguma consideração final, alguma mensagem para os pais e familiares? Eu quero agradecer e quero deixar uma dica. Você que vier passear nesse parque, aproveite em família, escolha um lugar que vocês acharam mais significativo, mais importante. Tire uma foto, guarde essa foto, para que o aluno possa levar para a aula com o professor de arte quando chegar a hora dos nossos estudos sobre o patrimônio da nossa cidade. Isso mesmo, obrigado, viu? E mais uma vez, esse é o Tô de Férias. Se você não está de férias, está trabalhando, venha no final de semana conhecer o Parque da Cidade em São José dos Campos. Muito obrigado pela audiência. Nós temos o QR Code aqui que você pode enviar suas dúvidas e sugestões. Até o próximo encontro.